Antonieta, ela é protagonista de um conjunto de ações originárias dela, a partir dela, não é? Sem nenhuma anterioridade em outra pessoa. Antonieta é complexa, ela não tem só um aspecto. Então, a cada momento, a cada dia, nós vamos estar descobrindo outras coisas sobre Antonieta. Salve, salve, amigos do canal No Contexto. Hoje o nosso programa vai falar dessa mulher aqui, ó. Antonieta de Barros. Isso mesmo. Vocês já viram pelas prévias aí duas personalidades ligadas a Antonieta de Barros. E você vai saber quem foi essa mulher, para quem ainda não conhece. Seguinte, nós tivemos aí, pessoal, no dia 11 de julho, na Assembleia Legislativa, uma aula magna, denominada Aula Magna Memória e Legado de uma Heroína da Pátria. Isso mesmo. Você sabia que esta mulher aqui é heroína da pátria? Sim, ela é professora, jornalista, escritora, uma série de coisas bacanas que essa mulher fez e fez história. Sabia que ela é responsável pelo Dia do Professor no Brasil, essa catarinense? Então vamos lá. É o seguinte, neste dia lá, no dia 11 de julho, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no plenarinho, eu fui lá e eu entrevistei o Flávio Soares de Barros, né, o sobrinho neto da Antonieta de Barros. E também entrevistei a Jerusi Romão, que é a biógrafa da Antonieta de Barros. Essas duas personalidades estiveram lá nessa aula magna, ali na Assembleia Legislativa, e eu fui acompanhar de perto como foi essa aula magna. Nesse dia estava lá também a Zânia Romão Nogueira, ela é professora e pesquisadora também, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, o nosso programa de hoje vai ser sobre esse assunto, quem foi Antonieta de Barros, e também sobre essa aula magna, tá bom? Mas é o seguinte, antes de começarmos, é importante você se inscrever no canal, porque você se inscrevendo, você está dizendo para o YouTube que está gostando do nosso material e está incentivando o nosso trabalho. Lembrando que o nosso canal Memória Esportiva de Santa Catarina é um canal voltado para fortalecer a memória histórica de Santa Catarina, tá bom? Aqui nesse canal você vai encontrar mais de 100 vídeos referentes à memória histórica de Santa Catarina. São entrevistas de pessoas, personalidades que de fato fazem um pouco da história desse estado, e também eu conto história de lugares que ajudam a perpetuar a memória histórica deste estado, tá bom? Então, hoje vamos falar sobre essa aula magna, mas antes se inscrevam no canal, como eu falei, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, antes de eu ir para essa aula magna, é importante saber um pouco do histórico de quem foi Antonieta de Barros. Olha só. Antonieta de Barros nasceu em 11 de julho de 1901 em Florianópolis, na época chamada de Desterro. Faleceu em 28 de março de 1952. Foi professora, escritora, jornalista e a primeira deputada negra do Brasil, eleita em 1934. Foi ela quem criou no Brasil o Dia do Professor, por meio da Lei número 145, de 12 de outubro de 1948. Primeiramente, a lei foi criada em Santa Catarina. A data seria oficializada no país inteiro somente 20 anos depois, em outubro de 1963, pelo presidente da República, João Goulart. Em 2023, seu nome foi inscrito no livro de aço dos heróis e heroínas nacionais, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves. Antonieta foi uma das pioneiras do movimento negro no Brasil. Foi uma ativa defensora da emancipação feminina e de uma educação de qualidade para todos. Era filha da lavadeira Catarina de Barros, ou, conforme registro, Catarina do Nascimento Valtric, ex-escrava de Lourenço Valtric,
um proprietário de terras e escravos. A mãe de Antonieta, Catarina, transformou sua casa em uma pensão para estudantes, e a convivência com esses estudantes ajudou a incentivar Antonieta e sua irmã Leonor a se alfabetizarem. A bandeira política de Antonieta era o poder revolucionário e libertador da educação para todos. O analfabetismo em Santa Catarina em 1922, época em que começou a lecionar, era de 65%. Agora que vocês conheceram quem foi Antonieta de Barros, é hora de ver os melhores momentos dessa aula magna, Memória e Legado de uma Heroína da Pátria, com a participação, deixa eu colocar aqui, da Jerusi Romão, tá? Flávio Soares, o sobrinho neto da Antonieta, e a Zânia Romão Nogueira, tá bom? Então, vocês verão essa aula magna, os melhores momentos dessa aula magna. Confere aí. Antonieta ela é protagonista de um conjunto de ações originárias dela, a partir dela, não é? Sem nenhuma anterioridade em outra pessoa, e abriu portas para muitas políticas públicas no estado de Santa Catarina no âmbito da educação, da comunicação e das políticas específicas para as mulheres, para pobres, para jovens e para os adultos. Ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo, como escritora, como pensadora em educação, trazendo algumas categorias nos textos e nos escritos dela, que ainda estão no âmbito da educação pública brasileira. E como uma mulher na política, ela já trabalhou com a construção de agenda de políticas públicas, e muitas delas ainda estão em aberto, porque nós não vencemos nem no tempo de Antonieta e nem nos tempos contemporâneos, como, por exemplo, a valorização do professor, o acesso à educação para todos, uma escola pública para a diversidade sem discriminação. Então, depois de vocês verem aí a entrevista da Jerusi Romão, biógrafa da Antonieta, vamos agora para uma entrevista que eu estava assim bastante empolgado em fazer, estava esperando bem, a entrevista com Flávio Soares de Barros, sobrinho neto da Antonieta. E eu perguntei assim, Flávio, como é que é ser descendente dessa grande mulher? E a importância dela dentro de um contexto de Brasil. Olha só o que ele respondeu. Hoje a gente teve essa mesa que foi bastante rica em termos de análises e de redescobertas de temas sobre Antonieta, sobre cultura negra catarinense. E enquanto sobrinho neto, eu fico pensando enquanto foi tomado de nós, que nós não pudemos celebrar essa relação com a Antonieta antes. E isso deveria estar sendo celebrado ao longo de todo o século XX e no século XXI e em direção ao futuro. Você acredita que a partir desse momento nós podemos ter uma nova concepção de Antonieta? Qual assim, é o grande desafio dessa nova geração de conhecer realmente Antonieta?
Antonieta é complexa, ela não tem só um aspecto. Então, a cada momento, a cada dia, nós vamos estar descobrindo outras coisas sobre Antonieta, na filosofia, na questão de educação, na escrita dela. Então, eu acho que ela é inesgotável. E momentos como esse permitem que a gente explore um pouquinho mais e avance um pouquinho mais no conhecimento da obra dela e da pessoa que ela foi, da importância que ela teve enquanto pessoa. Pessoal, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre Antonieta de Barros, eu percebi que o histórico dessa mulher é tão grande, mas tão grande, que realmente é difícil você sintetizar em poucas palavras a importância dessa mulher, não somente para Santa Catarina, mas para todo o Brasil. E aí eu tive olhando um trabalho da jornalista e escritora Aline Torres, que fala um pouco mais sobre a importância da Antonieta de Barros. E aí eu vou trazer esse pequeno perfil da Antonieta de Barros na ótica da jornalista e escritora Aline Torres. Olha só. Segundo a jornalista e escritora Aline Torres, em 23 anos de contribuição à imprensa, Antonieta de Barros escreveu mais de 1000 artigos em 8 veículos e criou a revista Vida e Lhoa. Dos seus opositores nos jornais e nas bancadas, ouviu que mulheres não deveriam opinar, pois nasceram para servir, que a natureza não dá saltos, cada ser deve conservar-se no seu setor, e a finalidade da mulher é ser mãe e ser rainha do lar, que não seguisse o exemplo de Anita Garibaldi, uma vagabunda. Mas, segundo a jornalista e escritora Aline Torres, aqueles homens brancos da elite oligárquica e política não a intimidaram. Antonieta era forte, mulher de fibra. Não havia quem tivesse argumentos para calá-la. As calúnias, segundo a jornalista, eram rebatidas com intelecto e destreza nos artigos assinados sob o pseudônimo Maria da Ilha. Sua caneta era afrontosa. Escrevia sobre educação, os desmandos políticos e a condição feminina. Dizia que as mulheres não deveriam ser virgens de ideias. Honesta, enérgica e humana, era respeitada e admirada por seu espírito de justiça. Tinha voz numa época em que as mulheres eram silenciadas. Escreveu 2 capítulos da Constituição Catarinense sobre educação, cultura e funcionalismo, até ser destituída do cargo pelo golpe de Getúlio Vargas. Em 1937, publicou o livro Farrapo de Ideias. Os lucros da primeira edição foram doados para a construção de uma escola para abrigar crianças, filhas de pais internados no leprosário Colônia Santa Teresa. A obra teve outras 2 edições. Bem, gente, finalizamos mais um programa no Contexto. Hoje falamos sobre os 122 anos de Antonieta de Barros, essa professora, escritora, política que fez história no processo educacional deste país catarinense, tá bom? Então, para conhecer um pouco do que é Antonieta de Barros, tem que ler esses 2 livros, da Jerusi Romão. Esse primeiro livro aqui, ó, Antonieta de Barros, professora, escritora, jornalista, primeira deputada catarinense e negra do Brasil. E esse outro livro é o seguinte, Antonieta de Barros, discursos, entrevistas e outros textos, da biógrafa Jerusi Romão. A Jerusi, pessoal, ela é catarinense, está morando atualmente na Bahia e veio exclusivamente para a Assembleia Legislativa para comemorar esse aniversário da Antonieta de Barros, tá bom? Então é isso. Mas antes de finalizar, eu vou deixar aqui uma mensagem da Antonieta de Barros, que está nesse primeiro livro aqui, Antonieta de Barros, professora, escritora, jornalista, primeira deputada catarinense e negra do Brasil, da Jerusi Romão. Eu vou deixar uma mensagem da Antonieta de Barros sobre a juventude. Olha só o que ela diz. Está aqui escrito, ó. Nas mãos dos jovens está sempre o futuro dos povos. Cada mocidade traz um passo de avanço da civilização. Todavia,
Para que os moços possam cumprir a missão que lhes está reservada, é preciso se prepararem. Não se entra para a luta trazendo somente um amontoado desordenado de sonhos e o desejo de realizá-los. É preciso que queira a sua concretização e que se saiba querê-la. Toda ação requer instrumento, e o instrumento máximo da vida é a instrução. Antonieta de Barros, 1934. Fica a dica. E com essas palavras, eu me despeço, desejando muita saúde para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque o canal No Contexto sempre vai trazer coisas bacanas referentes a Santa Catarina. São mais de 100 vídeos que retratam um pouco da memória histórica deste estado, tá bom? Então, com isso, vamos ficar com umas imagens que eu fiz sobre uma mostra de Antonieta de Barros que está lá na Assembleia Legislativa. Então, se você está por Santa Catarina e quiser visitar, vai lá. E eu fiz algumas imagens e eu vou terminar esse vídeo com essas imagens. Viu, pessoal? Aí, Antonieta de Barros para vocês. Tchau!